A paz do Senhor, 20º dia da nossa caminhada de 50 até o dia de Pentecostes. Ou seja, agora nós estamos a apenas 30 dias do Pentecostes. Iniciamos hoje então os últimos 30 dias. Se você está começando a caminhada hoje, você não vai perder nada. Serão 30 dias de graça, de crescimento espiritual, de crescimento na palavra e o mais excelente de tudo, porque nós estamos acompanhando a liturgia da missa, entende? Então nós fazemos aqui, num breve tempo aí de aproximadamente 15 minutos, 13 minutos, uma meditação o mais, vamos dizer assim, mais resumidamente possível das 3 leituras da missa. A começar da primeira leitura, que no caso de hoje a primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Por quê? Esse capítulo 9 é justamente o capítulo que conta da conversão de Saulo. E aí conta que depois que Saulo recobrou a vista, ele começou a disputar com os irmãos judeus e a provar pela palavra que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Isso gerou grande confusão a tal ponto que decidiram matar Paulo, né? Então decidiram fazê-lo fugir de Damasco, colocaram ele dentro de um cesto e penduraram pelo muro para que ele pudesse fugir e ter a sua vida salva. E aí ele foge e vai para Jerusalém se encontrar com os outros cristãos. E aí você já pode imaginar a dificuldade que ele teve, né? Porque ninguém acreditava na conversão de Saulo, né? Muitos diziam assim, mas esse aí não é o que estava nos perseguindo? E agora está aí pregando com desassombro o nome de Jesus. Ele teve dificuldade para se juntar aos cristãos. Mas um amigo dele tomou pela mão e levou até os apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho. Barnabé, o amigo dele. E aí ele foi acolhido entre os cristãos. Só que ali em Jerusalém também ele começou a disputar com os judeus e os judeus resolveram matá-lo também. E aí por fim os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Então ele voltou para Tarso, porque estava dando muita confusão em Jerusalém, muita briga com os judeus. E aí a nossa leitura de hoje começa até de modo engraçado, porque depois que Saulo saiu, o versículo 31, que é onde começa a nossa primeira leitura de hoje, diz assim: a igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela, caminhando no temor do Senhor e a assistência do Espírito Santo, isso é importante, a fazia crescer em número. Então foi só Paulo sair e a igreja gozava de paz, porque ele disputava com os judeus, ele instigava os judeus e provocava as perseguições. Então Paulo voltou para Tarso. E aí a igreja, gozando de paz, tinha a assistência do Espírito Santo e continuou crescendo, porque a assistência do Espírito Santo, com seus dons e carismas, logicamente, fazia a igreja crescer em número. Versículo 32. São Pedro, que caminhava por toda a parte de cidade em cidade. Então imagine, a gente pensa que foi Paulo que começou essas missões de cidade em cidade. Não foi Pedro. Ele caminhava de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam numa cidade chamada Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico num leito. Atenção agora. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, faze a tua cama. E levantou-se imediatamente. Olha, os mesmos milagres que aconteciam pelas mãos de Jesus começou a acontecer pelos apóstolos, porque Jesus entregou o Espírito. Jesus derramou o Espírito sobre eles para que eles fossem cumprir a mesma missão, com o mesmo Espírito e missão de Jesus. Versículo 35. Viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona e converteram-se ao Senhor. Olha o que fazem os milagres e as curas. Como leva as pessoas para a igreja, como leva as pessoas a se encontrar com Deus. Às vezes há quem seja contra nós trabalharmos a cura e os milagres, mas a igreja nasceu assim. E isso faz parte da nossa igreja, todas as devoções aos santos. A devoção à Nossa Senhora se fala muito em cura, muito em milagre.
Isso faz parte da nossa cultura cristã e católica. Versículo 36. Em uma outra cidade, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas. Esse nome Tabita significa gazela. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que ela adoeceu naqueles dias e veio a falecer. Tabita morreu. Depois de a terem lavado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, a cidade onde Pedro estava fica perto da cidade de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima, onde estava o corpo da Tabita. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando viva. Então, tendo feito todos saírem, interessante, que Jesus também, quando ressuscitou aquela menina, mandou que todos saíssem. Pedro fez a mesma coisa. Mandou todos saírem e pôs-se de joelhos e orou. Olha o poder da oração. Ele pôs-se de joelhos e orou. Aquela mulher estava morta ali. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos, as viúvas, entregou-lhe-a viva. Ressuscitou uma pessoa. São Pedro. Claro, não foi ele. O Espírito Santo que agia nele, pelo dom de milagre. Uma ressurreição aconteceu pelas mãos de Pedro. Esse fato espalhou-se por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Veja que conforme acontecem os milagres, muita gente vai aderindo ao Senhor, claro, porque os carismas atestam a pregação. Versículo 43. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, nós completamos aqui esses 20 dias de caminhada rumo ao Pentecostes, que na verdade serão 50. Então, nós estamos iniciando hoje os últimos 30 dias. Falta um mês. Então, eu convido você a que persevere conosco. Veja que história feliz é a dos Atos dos Apóstolos. Apesar das perseguições, apesar das incompreensões, muitos milagres, muitas curas, muitas conversões. Isso aqui daria um filme maravilhoso, Meu sonho se pudesse fazer o filme Atos dos Apóstolos. Há quem diga que Mel Gibson está fazendo esse filme. Tomara que seja a história do que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Bom, vamos ao salmo de hoje. O salmo de hoje, um salmo festivo, que diz assim: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação. Qual que é o cálice da salvação? É a Eucaristia, o sangue de Jesus. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Não é que contou a ressurreição? O Senhor sentiu. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Deus não é indiferente à nossa dor. Por isso ressuscitou aquela mulher. E aí continua: eis que eu sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Olha a libertação. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos ao Evangelho do dia. Você sabe que nós estamos percorrendo agora o capítulo 6 de João, onde Jesus fala da Eucaristia. É interessante porque quando Jesus falou de tomar o sangue, parece que a coisa ficou mais grave ainda. Enquanto ele estava falando comer a minha carne, já estava meio escandalizados. Mas por que quando ele falou beber o meu sangue causou mais escândalos ainda? Porque no Antigo Testamento, na lei judaica, é proibido beber o sangue até dos animais. É proibido fazer um prato, qualquer que seja,
Aqui se fala muito em chouriço, não é? Que é uma comida que coloca-se até o sangue do animal ali. E diga-se de passagem, o chouriço é muito gostoso. Mas era proibido aos judeus. Não se podia porque o sangue é a vida do animal. O sangue é a vida. E aí Jesus disse que vai dar o sangue dele. Ele vai dar a vida dele para que nós tenhamos vida. O judeu não aceita essa história de tomar sangue. Entende? Vamos ler aqui a passagem. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, murmurar biblicamente é falar mal, estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Eu acho linda essa expressão. São Espírito e vida. Por quê? O Espírito é o sopro e vida é o sangue. Então, Espírito e vida é vida sobre vida. Mas entre nós há alguns que não creem. Aí ele olha para os apóstolos. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Atenção agora, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Não andavam mais com Jesus. Por que abandonaram Jesus? Porque ele falou que tem que comer a carne e tem que beber o sangue. Aquelas pessoas não acreditaram na Eucaristia, no corpo e o sangue do Senhor, e abandonaram a Jesus. Olha, se não fosse o corpo e o sangue, se fosse só um memorial, se fosse só uma lembrança, Jesus não deixaria essas pessoas partirem. Ele chamaria: não, calma, calma, não é isso que vocês entenderam. Não é que vocês vão ter que comer a minha carne de verdade. Vocês não vão ter que beber o meu sangue de verdade. Não, é só uma lembrança, é só uma memória, é só uma representação. Não, Jesus não disse isso. Sim, eles entenderam que era para comer a carne dele, o sangue dele, e por isso o abandonaram. Ele deixou que fossem, porque ele disse isso e é isso mesmo. É beber o sangue, é comer a carne dele. Muitos o abandonaram e já não andavam mais com ele, porque não acreditaram na Eucaristia. Então, Jesus virou para os 12 e disse: vós também vos querer ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje na missa, irmão, irmã, diga para Jesus que você está ali porque você acredita que Ele é o Santo de Deus. Que você não é daqueles que abandonaram o Senhor por causa de não acreditar na Eucaristia. Muito ao contrário. Você acredita na Eucaristia e acredita na vida eterna. Você crê que o Senhor é o Santo de Deus. Por isso, nesse sábado, vá à missa e diga para o Senhor: Senhor, eu não sou daqueles que te abandonaram, eu estou aqui, eu comungo o teu corpo e teu sangue e eu creio que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Irmãos, que bom que você está comigo. São 20 dias já desse estudo feito dentro daquilo que a igreja coloca para nós estudarmos. Vocês vejam, 3 leituras por missa. E no domingo, amanhã, serão 4 leituras. Então a nossa igreja realmente tem uma grande devoção à palavra. Por isso tem o rito da palavra. A metade da missa é a palavra. A outra metade é eucarística. Também tem todas as orações baseadas na palavra de Deus. Então a nossa missa, a nossa celebração é totalmente baseada na palavra de Deus. Aleluia. Então que você tire muito proveito disso. E que você persevere conosco nesses próximos 30 dias, até o dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo e do nascimento da igreja. Nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Até amanhã, irmãos. Fique com Deus. A paz de Jesus.